Meus queridos sobreviventes, vocês sabem, eu tenho uma biblioteca enorme, tenho muitos livros, porque desde pequena, eu sou ficcionada por livros e acabo nessa idade tendo uma biblioteca bem grande. Então, eu estava olhando a minha estante e um livro chamou a minha atenção. Olha só o título dele: Brincando com as Emoções. E é da Carmela Negrão. Ela é médica, psiquiatra, homeopata, e ela escreve o seguinte, eu vou ler para vocês, vale a pena. Introdução. Trabalhando algum tempo com crianças e adultos doentes, você logo percebe o quanto o bloqueio ao fluxo normal de emoções atua como causalidade importante, direta e indireta, dos mais diversos tipos de doenças. Entende? Emoções não trabalhadas causam doenças. Frases aparentemente sem importância, como não fique triste, não chore, não é bonito ter raiva do seu irmãozinho, ou como preferem os americanos, seja bom, be good. Ou a gente até ouve, né? Isso eu que estou falando. Seja uma menina boazinha, seja um menino bonzinho. Mesmo quando usadas com o melhor das intenções, e geralmente são, vão criando dentro de nós crenças a respeito de emoções boas e más, ensinando-nos a não manifestar as más. Você engole o choro, né? Engole a raiva, engole tudo. Isso nos leva ainda na infância a uma falta de confiança em nós mesmos e nos outros, já que somos capazes de sentir coisas tão inadequadas. Esse medo do que temos por dentro algumas vezes nos faz adoecer seriamente e outras vezes não chega a tanto, mas fica sempre ali, bloqueando a completa manifestação daquilo que somos. Este livro tem a intenção de ajudar-nos, enquanto adultos ou crianças, a retomar o contato com essas emoções bloqueadas, reconhecê-las e acolhê-las, ajudando assim o estabelecimento do fluxo de nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Ele fala um pouco de uma maneira leve e bem-humorada destas emoções que culturalmente aprendemos a esconder. Transformei as emoções em histórias infantis, pois percebi que desta maneira elas chegam mais facilmente aos corações de adultos ou crianças. Afinal, não fomos treinados a criar defesas contra histórias infantis. E a gente acaba aceitando, né? Assumir e lidar com nossos próprios medos, raivas, ciúmes, etc. Olhar nossas sombras é o único caminho para a harmonia interior. Eu vou repetir essa frase, é muito importante. Assumir e lidar com nossos próprios medos, raivas, ciúmes, etc. Olhar nossas sombras é o único caminho para a harmonia interior. Se pudermos fazer isso quando ainda muito jovens, estaremos ajudando a criar um mundo mais tranquilo, amoroso e transparente. Espero que sua criança, tenha ela a idade que tiver, possa se beneficiar um pouco dessas histórias. E para nós sobreviventes, principalmente, isso é muito importante. Então, é um livro inteiro e eu vou lendo aos pouquinhos. Não sei até onde vou hoje, mas o primeiro capítulo chama Medo. Olha aqui. O medo. Era uma vez o medo. Medo era uma criaturinha bastante esquisita. Pequeno, encurvado, tinha os pés, as mãos e o coração muito gelados. No rosto, sempre tenso,
havia um nariz muito pequeno, por onde só podiam entrar pequenas quantidades de ar de cada vez. A boca, sempre franzida, era muito econômica. Quando se abria, era só num buraquinho por onde saíam 2 ou 3 palavras curtas e num tom muito seco. Acima do nariz estavam os olhinhos, sempre arregalados, esbugalhados mesmo. Era como se levasse um susto a cada minuto. Os olhos de Medo nunca paravam quietos. Olhavam de um lado para o outro o tempo todo, como se estivessem esperando um ataque. Medo vivia só e não tinha amigos, pois não era capaz de confiar em ninguém. Morava numa floresta muito escura e fria, onde já não havia mais plantas, pois a neve que caía o ano todo matara todas. Era muito triste a sua vida, pois, como fosse muito feio e frio, ninguém se aproximava ou olhava muito para ele. Alguns até tinham tentado se aproximar, mas então havia sido a sua desconfiança que os afastara. Capítulo 2. O amor. Ao redor da floresta onde morava Medo, vivia o amor. Ah, o amor, ser adorável em todos os sentidos. Amor era lindo, criatura enorme e ao mesmo tempo capaz de uma delicadeza infinita. Seu corpo era todo feito de luz. Não desta luz que temos em nossa casa, não. Era uma luz diferente, muito clara e branca, mas podíamos olhar diretamente para ela e os olhos nem doíam. Pelo contrário, era uma luz que acariciava os olhos. Era confortável e aconchegante olhar para a luz do amor. Ou melhor, olhar para o amor, porque ele era a própria luz. Seus pés, suas mãos e sua cabeça estavam sempre quentinhos. Seu rosto era de uma beleza indescritível. Só quem o conheceu poderá saber. Tinha os olhos mais profundos e calmos do universo. E quando olhavam para alguém, este imediatamente se sentia em paz. O nariz aspirava constante e suavemente grandes quantidades de ar. E logo abaixo dele estava a boca, perfeita, delicada e macia. Vez por outra deixava escapar palavras tão doces que enchiam o ar com o perfume do jasmim. Amor vivia, ou melhor, se espalhava por todos os bosques ao redor de onde morava o Medo, a quem não conhecia. Eram bosques lindos, mornos e cheios de flores de um colorido que fazia até chorar de emoção. Nestes bosques havia tanta luz e harmonia que quem ali chegava jamais ia embora. Um dia, Amor passeava ao amanhecer e ouviu a conversa de uma borboleta com uma flor azul. Pois estou lhe dizendo, dona Flor, é o lugar mais frio e escuro que já vi. Não sei como alguém pode morar lá. Mas não é possível, é assim tão perto daqui. Como alguém pode estar tão perto do amor e viver assim tão infeliz e isolado? Amor interrompeu a conversa. Mas de quem é que vocês estão falando? Que criatura é essa que vive aqui tão perto e eu não conheço? É o medo, respondeu a borboleta. Criatura repugnante. Mas ele vive só? Perguntou Amor. Bem, se vê que você não o conhece, retrucou a borboleta. E quem é que iria querer viver com aquela coisa esquisita? Amor, com toda a calma e paciência que Deus lhe dera, pois ele era seu filho favorito, insistiu. Mas me diga, amiga borboleta, onde
onde vive o medo, pois irei visitá-lo e o convidarei a juntar-se a nós. Ninguém merece viver assim tão só. É muito fácil, amor. Basta você seguir em frente pelo Bosque das Flores e quando você perceber que tudo começa a ficar escuro e gelado, estará chegando à casa do medo. Mas lhe aviso, será viagem perdida. Ele não confia em ninguém e é capaz até de lhe fazer uma maldade. Duvido que você consiga trazê-lo ou até mesmo conversar com ele. Amor não deu ouvidos às previsões da borboleta e, cheio de coragem, se dirigiu àquele lugar desconhecido onde morava o medo. Capítulo 3. A conversa entre amor e medo. Não foi uma jornada muito longa. Logo, Amor percebeu que chegava num lugar frio e escuro, onde até a neve era cinza. Não havia árvores, nem flores, e os animais haviam fugido há muito tempo. Bem no meio desta floresta gelada, se avistava um casebre feio e úmido, de paredes sujas e janelas muito pequenas. Ali só poderia ser a casa do medo. Amor bateu, mas ninguém respondeu. Bateu novamente, mais uma vez ainda. Nada. Parecia não haver ninguém. Lá dentro, Medo tremia de susto, encostado num cantinho da parede. Jamais alguém batera a sua porta. Que novidade era aquela? Finalmente criou um pouco de coragem e perguntou secamente: quem está aí? Amor respondeu com uma suavidade ainda maior que a costumeira: é o Amor, senhor Medo. Desejo conhecê-lo. Soube que o senhor vive aqui sozinho há muito tempo e gostaria de convidá-lo a vir morar comigo e meus amigos no Bosque das Flores. Não é muito longe daqui. Lá há muitas flores e animais e o clima é mais agradável que este seu eterno inverno gelado. Venha, eu lhe suplico. Compartilhe conosco destas coisas lindas que a vida oferece. Enquanto Amor falava, o ar ia se enchendo de um perfume inebriante e delicioso. A neve quase chegou a derreter e até nasceram algumas pequenas flores no jardim da casa do medo. Mas ele, quando soube que era o Amor que estava lá fora, se apavorou ainda mais. Aquele perfume para o medo causava náuseas e ele tinha certeza de que era um truque do Amor para destruí-lo. Ah, ele já havia ouvido falar dessa criatura e sabia que era muito traiçoeira. Vá embora, Amor, já ouvi falar de você. Sei bem que só faz sofrer e que veio para me destruir. A mim você não engana. Sou liso como o quiabo. Em minha casa você não vai entrar. Amor levou até um susto ao saber que alguém pensava aquelas coisas horríveis a seu respeito. Mas compreendeu e enviou um bom pensamento para o senhor Medo. Decidiu ir embora, pois percebeu o quanto assustava aquela pequena criatura e não queria atormentá-lo mais. Enquanto caminhava de volta para o bosque, ia pensando: pobre criatura, não percebe nada à sua volta. Vive em tamanho pavor que não me surpreenderia caso se assustasse com a própria sombra. Preciso ajudá-lo. É preciso resgatá-lo de sua solidão. Mas de nada adiantaria eu voltar lá. Parece que dentre todas as criaturas do universo, a que ele mais teme sou eu. O que fazer? De repente, a luz do Amor ficou ainda mais brilhante. Ele havia tido uma grande ideia. Já sei. Vou chamar meus filhos.
Quem sabe um deles seja capaz de tocar o coração do Sr. Medo e fazê-lo mais suave e feliz? Quem sabe ele até concorde em se juntar a nós no Bosque das Flores? Mal Amor acabara de ter a brilhante ideia e seus filhos foram aparecendo um a um no Bosque das Flores, pois sua ligação com o pai era muito profunda e seus pensamentos andavam em perfeita sintonia. A primeira a chegar foi a Alegria. Saltitante, ela chegou rodopiando de contentamento. Usava roupas muito coloridas e seu rosto estava sempre vermelho, como se tivesse acabado de fazer uma arte. Falava muito e sorria constantemente. Era uma criança muito saudável e gostava de brincar o tempo todo. Logo atrás dela veio Carinho. Chegou de mansinho e foi logo se aconchegando no colo de seu pai, sem se esquecer, é claro, de dar antes um gostoso beijo em sua irmã Alegria. Carinho era muito meigo e gostava de se enroscar nos outros. Parecia até um gato. Todos gostavam muito dele. Por último, chegou Paciência, que nunca tinha pressa. Era a filha mais velha do Amor. Chegou silenciosa, como sempre, se sentou ao lado do pai, a esperar que ele revelasse o motivo de seu chamado. O Amor tinha, é claro, muitos outros filhos, mas eles se encontravam em outras missões de auxílio, também bastante importantes, e ele achou melhor não interrompê-los. Convocou apenas os que se encontravam desocupados no momento. Estando os três presentes, Amor colocou-os a par da situação do pobre Medo e pediu que ajudassem. Concordaram mais do que depressa e, como eram muito unidos, sugeriram formar um grupo e ir todos juntos, pois a união faz a força. Mas Amor achou que se chegassem assim, todos de uma só vez, poderiam assustar ainda mais o Medo e perdê-lo de uma vez por todas. Decidiram, então, ir um de cada vez, enquanto os outros ficariam enviando bons pensamentos no intuito de ajudar. Capítulo 5. Carinho. Carinho foi o primeiro a tentar dissuadir o Medo de sua eterna desconfiança. Com seu andar suave e silencioso, dirigiu-se à casa daquela desconhecida criatura. Lá chegando, chamou baixinho. Senhor Medo, deixe-me entrar. Tenho tanto desejo de conhecê-lo. O Medo, já irritado, respondeu: mas será possível? Passei uma vida sem que ninguém sequer olhasse para mim. E num só dia já estou sendo incomodado pela segunda vez. Vá embora, que a sua conversinha mole não me interessa. Deixe-me entrar, por favor, suplicou Carinho. Dói-me muito ver alguém tão só. Quem sabe eu não posso lhe fazer um chá de ervas e então poderemos conversar um pouco enquanto lhe faço um bom cafuné. O senhor já experimentou um bom cafuné com chá de ervas? É uma das melhores coisas do mundo. Medo já estava ficando confuso e até que sentiu vontade de experimentar aquele cafuné, mas logo voltou a si e pensou: sei, deixo ele entrar para fazer o tal chá e logo ele está tomando conta da minha casa e me dando ordens. Ponha isto aqui, olhe aquilo ali, preste atenção naquilo outro. Não, nada disso. E se apressou em dizer secamente: não me interessa nada disso. Já disse para ir embora. Não abrirei a porta para você ou qualquer outro. Deixe-me aqui no meu canto. É bom que nem olhem para mim. E disse para si mesmo: se olharem muito, poderão perceber que não sou tão grande e feio quanto pareço.
e aí sim me dominarão com facilidade. Ainda com doçura, Carinho insistiu. O senhor tem mesmo certeza de que não quer experimentar o meu cafuné? Quem sabe um bom colo, então? Podemos conversar enquanto lhe acolho em meu colo. Mas, diante de tanta insistência, Medo se apavorou e entrou em verdadeiro desespero. Jogava pratos e copos contra a porta enquanto gritava: "Vá embora! Me deixe em paz! Saia já daqui!" Carinho achou melhor ir mesmo embora e concluiu docemente: "Já estou indo. Não se aborreça mais. Me perdoe se o perturbei tanto. A intenção era ajudar." E tomou seu caminho de volta para o Bosque das Flores. Lá chegando, foi contar o ocorrido a seu pai. Não conseguia um entendimento com ele. Está realmente muito assustado. Quem sabe, irmã Paciência, com sua tranquilidade, possa acalmá-lo um pouco. Tentarei, disse Paciência, levantando-se calmamente do local onde se achava sentada desde que chegara, e se dirigiu sem pressa ao encontro do Medo. Capítulo 6. Paciência. Lá chegando, viu a sinistra casa de Medo e se aproximou bem devagar. Deu a volta na casa toda, observou cada detalhe e finalmente sentou-se em frente à porta, imaginando qual seria a melhor maneira de iniciar contato com a criatura tão assustada. Pensou durante muito tempo e, como não achasse qualquer resposta, decidiu que o melhor era fechar os olhos e respirar um pouco, buscando a resposta em seu coração. Não se passou muito tempo e uma luz se acendeu em seu peito. Essa coisa de luz era de família. É isto, em vez de chamá-lo, chegarei cantando uma bonita música que possa tocar seu coração, pois todos têm um coração. E foi chegando mais perto da porta, cantando uma linda canção que seu pai lhe ensinara. Om Namah Shiva. Cantava muito baixinho, mas aquele som suave foi penetrando devagarzinho pelos ouvidos de Medo, sem que ele percebesse. E como não percebesse, não tinha do que desconfiar, nem motivos para armar um ataque disfarçado em defesa. Ou seria uma defesa disfarçada em ataque? Bem, o que importa é que o Medo foi ficando mais calmo. Era como se uma paz penetrasse seu corpo. Ele notou que já não estava tão nervoso, mas acreditou ser devido aos 5 copos de água com açúcar que tomara após ter certeza de que Carinho não estava mais à sua porta. E Paciência ficou ali sentada à porta do Medo, cantando baixinho, enviando muita luz para ele durante muito tempo. Passaram-se semanas até que um dia ela notou que o local estava um pouquinho mais quente e a neve já não era tão cinza. Ainda fazia muito frio ali, mas estava essa pequeníssima mudança na temperatura mostrou à Paciência que ela havia atingido o coração do Medo e que ele, embora ainda fosse frio, já não era tão duro. Levantou-se então e foi calmamente contar o ocorrido a seu pai. Este a esperava ansioso, juntamente com carinho e alegria. Seja bem-vinda, minha filha. Como demorou? Conseguiu uma conversa tranquila com Medo durante esse tempo em que esteve lá? Uma conversa formal não, meu pai, mas lhe asseguro que de alguma forma toquei seu coração. Ele está pronto para ouvir e acredito que em breve poderá recebê-lo. Agora é com você, querida irmã Alegria. Leve sua espontaneidade àquele lugar. Garanto que será bem-vinda. Amor não pediu maiores explicações, pois confiava cegamente em sua filha mais velha
E também sabia que ela não era muito de dar detalhes mesmo. Agora era com alegria, e ele acompanharia até de longe para que tudo corresse bem. Capítulo 7. Alegria. Chegando próximo à casa do medo, Amor parou e deixou que a alegria prosseguisse. Ela se aproximou da casa fazendo verdadeiro estardalhaço, pois este era seu jeito para tudo. Senhor Medo, chamou de longe. Veja, cheguei. Venha ver como estou linda em meu vestido de flores amarelas. Tenho uma porção de novidades para lhe contar, e num tom mais baixo. E algumas piadas também. Venha logo, não aguento esperar muito tempo. Estou transbordando de entusiasmo. E enquanto falava, saltitava de lá para cá, exibindo seu largo e irresistível sorriso. Medo, lá dentro, já cansado de tanto lutar, tentou ser o mais rude possível, mas parecia que algo havia mudado dentro dele. O máximo que conseguiu dizer foi: sei não a conheço e nem sei o seu nome. Por que deveria ir ver seu vestido? Ah, não seja por isso. Meu nome é Alegria e sou uma criatura infinitamente feliz. A única coisa no mundo que me tornaria mais feliz seria poder compartilhar com o senhor o meu contentamento. Vamos, me dê este prazer. Mais manso, porém, ainda desconfiado, Medo respondeu: sei, e você quer que eu acredite que você veio até aqui só para me deixar contente? Sou muito velho para tanta ingenuidade. Velho o senhor pode ser, mas eu, embora não pareça, sou muito mais velha. Antes do senhor pensar em nascer, eu já andava por aí, abrindo alguns sorrisos pelo universo. Imagine, com toda esta vitalidade, quer que acredite que é mais velha que eu, que estou assim todo encarquilhado? O senhor já viveu muito, mas parece que não aprendeu o bastante. Vitalidade não depende da idade. Depende da vontade de viver. Venha logo aqui, para fora. Vamos brincar de roda e eu vou lhe ensinar uns bons truques de mágica. Medo estava curioso. Estava se estranhando. Tinha até vontade de brincar. O que estaria acontecendo com ele? Finalmente, não pôde mais resistir. O som da voz de Alegria era muito convidativo. Está bem, eu vou aí só um pouquinho, mas se isso for um truque... Abriu a porta, ressabiado, e saiu, olhando para todos os lados ao mesmo tempo. Quando viu o rosto de Alegria, se aproximou. Ela lembrou-se das palavras de seu pai. Quando tiver chance de se deparar frente a frente com Medo, olhe para ele sem temor. Fixe seus olhos e procure enxergá-lo com coração. Só então verá que não é tão feio quanto parece e que nele também há bondade. E assim ela fez. Olhou bem para ele enquanto abria seu coração. Foi então que algo maravilhoso aconteceu. Do coração de Alegria começou a sair um jato de luz muito branca, no qual dançavam flores coloridas, que foram penetrando no coração do Medo e tornando cada vez mais quente. Aquela sensação morna e desconhecida fazia cócegas em Medo, e ele sorriu. Um sorriso tão sincero e largo que acabou virando uma gargalhada que derreteu a neve. Quando viu isto, Amor concluiu que era a sua vez de entrar em cena e aproximou-se de Medo, soprando sobre ele toda a sua luz. Neste instante, o mais incrível aconteceu. Amor e Medo se aproximaram tanto que acabaram por se tornar uma só criatura cheia de luz e sabedoria.
Da neve derretida brotaram imediatamente flores coloridas, e o sol apareceu, fazendo com que o refúgio escuro do medo se transformasse no próprio bosque das flores, onde viviam amor e seus filhos. E assim, o medo pôde finalmente se transformar em amor e ser feliz para sempre, pois este era o seu destino. E agora eu vou ler a parte que fala da raiva. Capítulo 1. Raiva era uma menina muito magrinha e por isso mesmo bastante ágil. Tinha os cabelos cor de fogo e grandes olhos azuis muito vivos. Por ser extremamente sincera e na maior parte das vezes bastante malcriada, a maioria das pessoas não gostava muito dela. Muitas vezes acontecia de Raiva estar brincando com um amiguinho e este lhe tomar das mãos um brinquedo. Isto a fazia ficar muito brava e ela não deixava por menos. Ia logo mostrando ao amigo que não havia gostado de sua atitude. Às vezes dando um berro bem alto, às vezes lhe dando um tapa ou uma mordida, e nos dias mais calmos apenas lhe dizendo com bastante firmeza que aquilo era um abuso. Quando sua mãe ou qualquer outro adulto queria que fizesse algo que não desejava, era um Deus nos acuda. Voava soco, pontapé e choradeira para tudo que era lado. As bonecas de Raiva nem se importavam mais de serem arremessadas contra a parede. Já estavam mais que acostumadas. E com tudo em sua vida era assim. Era impossível para ela controlar seus impulsos e ser uma menina bem comportada e cordata, como queriam seus pais e avós e também as tias. Ela sentia como se dentro de sua barriga houvesse uma fogueira muito grande e que aumentava cada vez que alguém tentava contrariar seus desejos. E quando a fogueira crescia, o calor dentro do seu corpo era insuportável e ela precisava pôr um pouco de fogo para fora, o que só sabia fazer, gritando, berrando, batendo ou jogando as coisas longe. Às vezes ficava tudo muito confuso para ela, pois ao mesmo tempo em que tinha necessidade de pôr o fogo para fora, morria de medo de queimar alguém. Pois apesar de ser mal criada, gostava muito das pessoas à sua volta. Mas acontece que as pessoas não gostavam nada de tamanha rebeldia. E estavam sempre querendo modificar Raiva. Queriam que ela fosse como eles consideravam correto. Diziam coisas assim: você tem que se controlar. Pare já com essa gritaria. Deste jeito fica impossível conviver com você. É por isso que você não tem amigos e ninguém gosta de você. Se você não ficar boazinha, o Papai Noel não vai lhe trazer presentes esse ano. Você tem que fazer as coisas do jeito que a mamãe está ensinando, porque eu sou mais velha e sei mais que você. Enfim, diziam muitas coisas confusas e absurdas. Mas a frase que Raiva mais detestava era esta: engula esse choro. Quando ouvia isso, era como se alguém amarrasse suas duas mãos e a obrigasse a comer um prato cheio de quiabo. Ela detestava quiabo. Enfim, como a convivência de Raiva com as pessoas não andasse das melhores e ela não gostasse de brincar sozinha, só lhe restou uma saída. Criou uma amiga imaginária. Deu à sua amiga um nome bastante esquisito, mas, como ela não reclamou, ficou sendo este mesmo. Seu nome era Culpa. Raiva e Culpa se tornaram inseparáveis. Capítulo 2. Culpa. Culpa era muito diferente de Raiva.
Muito gorda, vivia atrasando todas as brincadeiras. Mas Raiva já se acostumara tanto com ela que parecia nem perceber. Era uma criança pesada e lenta e tinha a pele muito branca e sem vida. Parecia que estava sempre com preguiça e nada lhe dava prazer, a não ser atormentar a cabecinha de Raiva, deixando-a cheia de dúvidas sobre suas atitudes. Mas, como tivesse um jeito muito meigo e disfarçado de fazer isto, Raiva não percebia e continuava sendo sua amiga. As coisas corriam mais ou menos assim. Bastava Raiva expor seus sentimentos de descontentamento com algo ou alguém, mostrar seus dentes, como dizia sua mãe. E lá vinha a culpa com aquele seu jeitinho enganador e calminho. Você acha mesmo que deveria agir assim com fulano? Pense bem, ele é tão seu amigo. Você se lembra que no outro dia ele te deu um sorvete inteirinho? Mas o sorvete era de limão, que eu detesto e ele bem sabe, e minha mãe me obrigou a tomá-lo todo para não fazer desfeita, replicava Raiva. E hoje ele pisou no meu pé machucado e sei que foi de propósito. Não adianta, não vou me arrepender do que fiz. Mas Culpa era muito insistente e também convincente. Eu sei, mas pense bem. A mãe dele está doente e o pai desempregado. Ele não tem tantos brinquedos quanto você. Você é tão mais feliz que ele. Tenha um pouco de paciência. As palavras de Culpa, talvez por serem ditas de uma maneira tão suave, iam entrando na cabecinha de Raiva e crescendo lá dentro, ocupando um lugar cada vez maior. Ela sabia que não era certo alguém judiar dela só porque tinha menos coisas, ou não era tão afortunado. Mas, mesmo assim, ia nascendo em seu peito uma enorme tristeza por ter se defendido do amigo com as armas que conhecia. Nestes momentos, se sentia tão lenta e pesada quanto sua amiga Culpa, e às vezes até chorava. Um dia, Raiva decidiu que sua vida já estava ficando muito ruim e que ela queria mudar. Não via as outras pessoas do mundo se torturando daquele jeito e decidiu descobrir por que era diferente. Pensou em ir perguntar à sua mãe ou à sua avó, mas já podia imaginar a resposta. Lá vem você, Raiva, com suas histórias. Não quer se adaptar a este mundo e viver como todos os outros. E está sempre procurando algo que justifique suas más criações. Não vê que agora estou ocupada? Vá brincar com alguma coisa e me dê sossego. Raiva lembrou-se então de sua velha bisavó, que morava num lar cheio de velhinhos, e achou que lá seria um bom lugar para começar sua procura por respostas. Afinal, mesmo que a bisavó não pudesse responder às suas perguntas, havia ali tantas pessoas vividas e experientes que não poderia existir no mundo lugar com maior acúmulo de sabedoria. E foi imediatamente falar com a querida velhinha. Capítulo 3. A busca das origens. Chegando ao lar de idosos onde vivia sua bisa, era assim que Raiva chamava carinhosamente a mãe de sua avó, foi correndo abraçá-la. Oi, bisa, lembra de mim? Claro que sim, querida, você é a minha bisneta preferida. Ela tinha mais 15 bisnetos. Sempre admirei sua coragem, ousadia, capacidade de ser verdadeira em qualquer situação. Ah, querida bisa, você não sabe o quanto eu gosto de lhe ouvir falar assim. As pessoas não costumam me elogiar muito. Me acham malcriada, encrenqueira, e eu já começo a achar que elas têm razão.
Parece que eu não consigo ter muitos amigos e a única amiga que me restou, Culpa, está sempre me deixando triste e insatisfeita comigo mesma. Acho que sou um caso perdido. Nesse momento, entrou no quarto uma enfermeira com cara de mau humor e gritou para Bisa: a senhora se atrasou para o café da manhã de novo hoje. Está pensando que isto aqui é hotel 5 estrelas? É? Se atrasar mais uma vez, vai ficar sem café. Eu é que não subo mais aqui com essa bandeja pesada. Pronto, bastou ouvir aquilo e o fogo da barriga de raiva já se animou. Seu rosto ficou todo vermelho e quente e uma força que não sabia de onde vinha tomou conta de seu pé direito, que, zás, acertou um belo chute na canela da enfermeira, que derrubou a bandeja fazendo o maior estardalhaço. Raiva imediatamente olhou para Bisa, esperando a bronca, mas esta mal podia falar de tanto que ria. A enfermeira saiu correndo para buscar um pano e limpar a bagunça. Bisa, a senhora não vai brigar comigo? Perguntou Raiva. Mas por quê? Há muito tempo não me divertia tanto. E esta abusada estava mesmo merecendo uma lição. Mas, infelizmente, os meus pés não têm mais a mesma força de antes. E tive que esperar que um anjo da guarda como você viesse me defender. Você foi bárbara. Obrigada. Mas e agora, vovó? Ela virá aqui brigar conosco e é capaz de deixar a senhora sem almoço. Não se preocupe, os anjos cuidam de mim melhor do que você pensa. Vamos continuar nossa conversa sossegadas lá na varanda. Você veio aqui por algum motivo. Qual foi? Preciso descobrir, Bisa, por que é que sou diferente das outras pessoas. Por que tenho esse fogo dentro da barriga que me obriga a fazer coisas perversas, como chutar a canela da enfermeira e fazê-la derrubar a bandeja? Bem, minha querida, em primeiro lugar, não acho que você seja assim tão diferente. Talvez qualquer pessoa tivesse vontade de chutar a canela da enfermeira nessa situação. A diferença é que você teve coragem para fazê-lo, e a maioria das pessoas não teria. De qualquer forma, sinto que sou diferente e isso tem me incomodado muito. Me ajude a descobrir por que sou assim. Estou muito aflita e triste. Acredito que mais inteligente que descobrir por que você é, seja descobrir quem você é e de onde você veio. É possível que isto possa te ajudar a alcançar alguma paz e compreensão. Sim, mas como fazer isso? Calma, deixe-me pensar um pouco. Minha cabeça já não é mais a mesma, mas sei que lá no fundo do meu baú está a resposta. Ah, agora me lembro. É muito simples. Durante 3 noites seguidas, você deverá, ao se deitar, chamar pelo anjo da clareza e pedir que ele lhe mostre o caminho que leva à sua origem. Ou seja, o caminho que vai de você para você mesma. E na 3ª noite, ele lhe responderá. Raiva ouviu com toda atenção, pois amava muito sua bisavó. E depois de se certificar que haviam lhe levado outra bandeja de café da manhã, foi para casa pensando: pobre Bisa, acho que já está ficando meio caduca. Imagine me mandar conversar com anjos. De qualquer forma, ainda a amo muito. Já estamos no capítulo 4, página 49. O que há de errado em experimentar? Lembra, a gente estava falando da raiva e da culpa. Na noite neste mesmo dia, Raiva já estava em casa e brincava sossegada, quando seu irmão mais velho chegou da escola e entrou sem ser convidado em seu quarto, passando por cima de suas bonecas e acabando com a cozinha da Barbie que ela acabara de montar. Sua pirralha, quem mandou você mexer na minha coleção de figurinhas?
Onde você colocou a minha figurinha Golden? Você vai ter que achar, senão eu quebro suas bonecas. Ela ainda tentou explicar, mas eu não mexi em suas figurinhas. Foi o... E ainda vai inventar uma história? Pensa que eu sou bobo? E sem pestanejar, o malvado irmão arrancou a cabeça de sua Barbie preferida. Aquilo era demais. Atirou-se contra ele a socos e pontapés e também mordidas. E justamente neste momento, a mãe entrou no quarto, atraída pela gritaria. O que é isso, menina? Parece uma maluca. O que foi que aconteceu aqui? Ele quebrou minha boneca, soluçava a Raiva. Eu odeio ele. Minha filha, não diga isto. Veja, eu conserto sua boneca, viu? Está tudo bem. Mas àquela altura, o fogo na barriga de Raiva já estava absolutamente incontrolável. Seu irmão ultrapassara todos os limites e ela já não via nem ouvia mais nada. Tinha uma necessidade urgente de se livrar daquele calor que vinha de dentro de sua barriga. Eu não quero mais essa porcaria de boneca. Saiam do meu quarto. Não quero ver ninguém. Vocês vão ver. Eu vou falar com o anjo e ele vai me ajudar. Está bem, sua malcriada. Fique sozinha, que é o que você merece, disse a mãe, e enquanto saía do quarto ia contando ao irmão. Hoje aconteceu uma coisa muito chata, filho. O Totó comeu a sua figurinha favorita, que você deixou cair quando ia para a escola. Raiva ficou só em seu quarto a soluçar e logo apareceu Culpa com o pretexto de consolá-la. Não fique assim, já passou, mas também você não precisava ser tão violenta. Como é que seu irmão ia adivinhar que o cachorro comeu a figurinha dele? Você precisa ser mais calma, amiga. Mas ele quebrou a minha boneca preferida e agora minha mãe está brava comigo. Não sei mais o que fazer. Neste momento, se lembrou das palavras de Bisa e decidiu. Se não fizer bem falar com o anjo, mal não vai fazer. Vou tentar. E naquela noite mesmo, ela começou a pedir ao anjo que a ajudasse. Capítulo 5, o anjo da clareza. Raiva, que estava longe de ser uma das 10 pessoas mais pacientes do mundo, já estava perdendo a fé quando, no meio da terceira noite em que pedir auxílio ao anjo da clareza, acordou assustada com um clarão enorme em seu quarto. Esfregou os olhos incrédula e olhou para os pés da cama, onde se achava sentada a criatura mais linda que já vira. Impossível descrever. Só de olhar para ela, ou ele, o coração se enchia de alegria e paz. Ela perguntou, você é o anjo da clareza? Sim, Raiva, sou eu. Vim atender aos seus apelos. Você tem me perguntado há 3 noites por que é diferente dos outros e como pode fazer para levar uma vida menos atormentada. Eu lhe afirmo que se puder olhar um pouco mais de perto para si, terá as respostas que deseja e poderá viver em harmonia consigo e com os outros. Mas como posso fazer isso? Tenho me olhado no espelho todos os dias em busca de algo e não vejo nada além de mim mesma. Eu ajudarei, querida. Em primeiro lugar, você está procurando no lugar errado. Como no lugar errado? Se você diz que tem que me olhar mais de perto, então vou olhar para outra pessoa? Isso está ficando muito confuso e me deixando nervosa. Calma, me deixe terminar, pediu o anjo. Para se olhar mais de perto, é claro que você só pode olhar para si mesma. Mas você só está olhando a embalagem. É preciso que olhe dentro de si, no seu coração. É preciso que aprenda a aceitar e compreender os seus sentimentos.
mesmo quando eles não a agradam. E é fundamental que possa demonstrá-los em qualquer situação. Isto é o que chamo de ser transparente. Mas quando demonstro meus sentimentos, as pessoas brigam e gritam comigo. É por isso que estou aqui. Eu compreendo e prometo ajudar a achar um caminho para viver melhor. Mas antes, é preciso que me faça uma promessa. Qualquer que seja o caminho que você escolher, ele não poderá ser baseado em esconder seus sentimentos dos outros, e muito menos de você mesma. Promete? Bem, eu não sei. E se isso for imprescindível? O anjo explicou. Se você escolher esconder seus sentimentos, não poderei ajudá-la a ser feliz. O que você decide? Tudo bem, eu prometo ser, ou pelo menos tentar ser transparente, o máximo que puder. Está bem assim? Está ótimo. Então, mãos à obra. Vamos começar nossa viagem de você para você mesma. Vou lhe dar apenas algumas instruções para facilitar o caminho, pois esta é uma viagem que você terá de fazer sozinha. Em primeiro lugar, é preciso cuidar do combustível, e para este percurso, o único combustível possível é o ar. O ar? Espantou-se Raiva. Nunca ouvi falar que o ar fosse combustível. Pois ele é. E neste caso, é o único. Pois bem, para ir até o centro de você mesma, tudo o que tem a fazer é respirar. Respirar bem fundo e bem devagar. E vá soltando os músculos do pescoço e do rosto. Enquanto isso, faça caretas abrindo a boca para ficar mais fácil relaxar e balance seus braços e pescoço de um lado para o outro. Isso, assim está ótimo. Agora é só colocar uma intenção na sua respiração. Que intenção você escolhe? Mas, anjo, que intenção? Me perdoe, intenção é aquilo que você quer realizar naquele momento. É como se fosse um desejo, só que mais forte. Entendi, então vou respirar com a intenção de me compreender melhor, para poder viver melhor comigo mesma. Fica bom assim? Fica ótimo. Sugiro que você possa fazer isso sempre à noite, ao deitar, quando você está mais sossegada e ninguém virá atrapalhá-la. Faça isto por algumas noites e veremos o que acontecerá. Posso começar agora? É claro, quanto antes melhor. Vou embora para você ficar mais sossegada. Boa noite. Durma com Deus. E o anjo beijou a testa de Raiva e desapareceu tão depressa como tinha surgido. Raiva começou a respirar fundo e devagar dentro de sua intenção, mas estava tão cansada que logo adormeceu. O primeiro sonho. Adormeceu e começou a sonhar algo mais ou menos assim. Estava numa floresta a caminhar. Era uma floresta diferente. As árvores eram muito maiores que o normal. E havia uma neblina esquisita tornando a noite mais escura e um pouco sinistra. De repente, Raiva levou o maior susto de sua vida. Apareceu bem ao lado dela um enorme dinossauro com cara de mal. Ela ficou branca de medo, mas logo percebeu que ele não podia vê-la. Era como se estivesse assistindo a um filme de dentro do filme. Bem, era um Tiranossauro Rex. Já havia lido sobre eles na internet.
eram muito ferozes. O animal parecia estar faminto e procurava comida por todos os lados. Estava ansioso. Olhando um pouco mais longe, Raiva avistou um ninho cheio de filhotes, onde uma mamãe brontossauro vigiava sossegadamente sua cria. Não era possível imaginar cena mais tranquila e feliz. Aquela mamãe parecia um ser imperturbável e absolutamente calmo. Aparentemente, nada seria capaz de deslocá-la de seu centro. Mas quando Raiva olhou novamente, percebeu que o tiranossauro se aproximava rapidamente daquela alegre família. Naquele momento, algo estranho aconteceu. Pareceu a Raiva que a mamãe brontossauro havia ficado absolutamente transparente e ela podia ver e perceber todos os sentimentos daquela criatura. O Tiranossauro Rex chegou ao ninho e imediatamente uma fogueira se acendeu bem na barriga da mamãe. Raiva conhecia bem isso. E seu rosto se transformou. Os olhos ficaram vermelhos, suas ventas se abriram como que para sugar mais ar. Ela se colocou na frente de sua cria, absolutamente transtornada e sem medo daquele enorme monstro carnívoro, e o fogo de sua barriga foi ficando cada vez maior e mais vermelho. Raiva se sentia estranhamente ligada àquela cena. Era como se fizesse parte dela. O tiranossauro não se intimidou e continuou avançando. Mas a mamãe liberou rapidamente uma lufada de calor de seu abdômen e avançou contra ele com tamanha fúria que ele acabou se afastando e indo procurar uma caça mais fácil. A mamãe ficou ali bufando e levou um longo tempo para se acalmar, mas finalmente conseguiu voltar para o ninho e conferir se todos estavam bem. Estava tudo certo. Raiva acordou assustada e pensou: então o fogo de minha barriga serve para me defender em situações de perigo. Virou para o lado e tornou a dormir. Desta vez não sonhou.